180 casos de estupro de vulnerável foram registrados ano passado aqui em São Luís. É um número assustador. E na maioria dos casos, as vítimas são meninas e muitas vezes aí o agressor está dentro de casa. Foi o que aconteceu em Pedreira, cidade do interior do Maranhão. O pai é apontado como autor de vários atos contra a filha desde quando a família morava no interior de Minas Gerais. A mãe desconfiou que a filha estava sendo estuprada pelo pai da criança quando a família ainda morava em São Gotardo, Minas Gerais. Ele teria aproveitado a ausência da mulher, que passava o dia trabalhando. Ele não queria trabalhar, não queria nada com a vida, e aí ele dizia para mim que ia deixar a minha filha na casa da minha mãe. E quando ela chegava na casa da minha mãe, a vagina dela estava um pouco inflamada, e ele obrigava ela a falar que era sabonete. E aí ele também falava que era sabonete, e por isso passava. Mas a confirmação da violência sexual veio depois. A mãe resolveu voltar para a cidade em que nasceu, Pedreiras, no interior do Maranhão. E lá a menina de apenas 6 anos passou pelo exame de corpo de delito com junção carnal. O relatório do mês de agosto indicou que a paciente apresentava vários pontos de ruptura do ímen, rupturas antigas e recentes. No mesmo dia, a mãe registrou queixa numa delegacia da cidade. Mesmo assim, em novembro, o Conselho Tutelar interviu a pedido do pai agressor, que queria rever a menina. Ele, que também é maranhense, tinha retornado à mesma cidade. Durante as visitas, segundo a denúncia da mãe, os estupros se repetiram. Ele repetiu o fato, eu acho que ele achou que eu nunca ia descobrir, e aí a menina não queria mais ver ele, ela ainda viu ele 2 vezes, a última vez foi Dia dos Pais, então lá no exame tem lesões antigas e lesões recentes, que dava no Dia dos Pais a última lesão, e aí na terceira vez, que ele levou ela 2 vezes, na terceira vez ela não queria mais ir, ela ficou muito nervosa, ficou estressada, com trauma, chorando, não queria ir. A menina ficou internada aqui no Hospital da Criança em São Luís por 5 dias com convulsões, ataques de epilepsia e para tratar uma infecção ginecológica. Já teve alta, mas a mãe acredita que todos esses problemas de saúde têm a ver com a violência sexual. Essa psicóloga da Plan Internacional fala da gravidade de violar o corpo de uma criança. A ONG trabalha na defesa de direitos de meninas e meninos e pela igualdade de gênero. É uma criança, né? Então, certamente ela não tem uma estrutura física para lidar com isso. Ela não tem uma estrutura psíquica para conseguir conceber, né, uma violência tamanha. Então, a gente começa a pensar que o ambiente familiar, que dentro do imaginário da criança deve se estruturar enquanto ambiente acolhedor, ele se torna o inverso, né? Ele vai se tornar um ambiente violador. Então, pensar o impacto é pensar ele longitudinalmente. Como é que vai se dar a relação dessa criança com os afetos? Como é que vai se dar essa relação da criança com o outro? E como é que ela vai passar por esse processo de elaboração de uma violência da qual ela não consegue compreender com clareza como veio ela, né? Porque assim, o pai está nesse lugar de afeto, nesse lugar de cuidado. Em 2020, a capital maranhense registrou 117 casos de estupro de vulnerável. Em 2019, foram 321 casos de estupro e tentativas de estupro contra crianças, adolescentes e jovens com menos de 18 anos. 120 tinham menos de 12 anos e 264, ou seja, a maioria, eram meninas. Um crime como esse deixa muitos sinais. Cabe aos pais ou responsáveis atenção. Existe todo um entorno social e civil que deve garantir que toda criança esteja segura dentro, né, do espaço doméstico e fora dele também. A polícia diz que as investigações do caso mostrado nessa reportagem já foram concluídas. O inquérito enviado ao Ministério Público está em segredo de justiça. Eu, enquanto comissão, me dirigi à delegacia da proteção da criança e do adolescente, depois à superintendência, a fim de obter mais informações a respeito do caso em si e o seu andamento jurídico, tais como a instauração do inquérito e também o encaminhamento desse inquérito para a justiça. O pai acusado pelo estupro nunca foi preso.